Ah, aqui eu consigo agora, ó. Copiei já aqui. Boa tarde a todos. Nós já estamos ao vivo pelo YouTube. Enquanto eu aqui eu consigo agora, ó. Enquanto eu Copiei já aqui. envio, eu acho que está dando um efeito rebote aqui de áudio, eu já silenciei. Quero dar boa tarde aos nossos convidados de hoje. A nossa conversa de hoje, nós vamos tratar com o Sebastião Almeida, que foi prefeito por 2 mandatos consecutivos da cidade de Guarulhos, a segunda maior cidade aqui do estado de São Paulo. Hoje nós vamos conversar com o Almeida, que assim nós o chamamos ele, né, com essa intimidade, né, Almeida? Nós vamos falar com ele, com essa experiência, tirar um pouquinho de proveito dessa experiência que o Almeida tem, para que a gente trate desse assunto tão importante que nós estamos enfrentando hoje, uma crise econômica e uma pandemia, que pode se agravar mais ainda, de acordo com as regras de isolamento social que todos os grandes governadores, em um consenso nacional, estão seguindo, que foram recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Os nossos convidados de hoje são Vinícius Guerreiro, paulista de São Paulo, pré-candidato, São Paulo capital. Nós temos o Ives, um sobrenome russo, então para mim é difícil de pronunciar, vou pedir para ele se apresentar. O Ives, ele é pré-candidato de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Nós temos o Osmir Bertazzoni, que é o presidente do PDT de Piracicaba, e, como eu já me referi, o Sebastião Almeida, que foi prefeito de Guarulhos por 2 mandatos consecutivos e vai compartilhar um pouco dessa sua experiência para que nós consigamos juntos observar os pontos necessários e tentarmos apontar algumas alternativas, algumas soluções para que os municípios possam enfrentar esta crise econômica e esta pandemia. Quero dar boa tarde a todos. Eu vou pedir para o Osmir Bertazzoni fazer as nossas honras de anfitrião, apresentar os convidados. E antes da gente começar o bate-papo com o Almeida, eu vou pedir para cada um de vocês também se apresentem e mandem uma saudação para os nossos internautas. Osmir, está com você. Bom, meus cumprimentos a todos que nos acompanham, aos companheiros que estão aí participando conosco dessa transmissão. Acho importante a gente fazer debates que venham trazer mais informações à nossa atuação dentro dos municípios, em cada um dos estados da União. Almeida, nosso grande e experiente prefeito, que tem muito a nos ensinar. Eu não vi se ele conseguiu se habilitar no vídeo aí, não está aparecendo para mim aqui, né? O Ives, companheiro lá do Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande, né? O Vinícius, nosso colega lá de São Paulo, da capital, e a você, Carolina, que está comandando aí a nossa programação. Agradeço a todos aí pela paciência em nos acompanhar. Agora chegou conectando o meu parceirão lá, Almeida. O Vinícius parece que está mudando agora também de configuração, está conectando um outro sistema. Você quer que eu fale agora? Acho que você pode se apresentar para os internautas, Ives, por favor. Na sequência, vou passar para o Guerreiro fazer as apresentações. E aí a gente já entra na conversa com o Almeida. Eu também não tenho... Eu tinha avisado que eu posso ficar até às 17 horas daí, 16 daqui, né? Queria me apresentar, me chamo Ives, sou advogado aqui de Campo Grande, pré-candidato a vereador, mas fundamentalmente uma pessoa que sempre atuou na política e na sociedade aqui. Então, quero cumprimentar todos e todos que estão nos acompanhando e deixar uma saudação democrática em tempos sombrios que nós estamos vivendo e dizer que esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui é fundamental e que a gente precisa ampliar cada vez mais os espaços democráticos contra essa tentativa de totalitarismo por parte desse desastrado presidente que nós temos. Vini, por gentileza, dá um oi para o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão.
Boa tarde aí a todos os internautas do Conexão Trabalhista. Quero saudar a todos aí, na figura da Carol e do Ives, os pré-candidatos, como eu sou um também, espalhados pelo país, no nosso ramo trabalhista, toda a dirigência do partido, na figura do Osmir Betezzoni, e também do Almeida, que é o convidado de hoje, que foi o melhor prefeito que Guarulhos já teve, né? E que, quem sabe, precisa voltar a sê-lo um dia, né? Com todo o trabalho que a gente puder fazer conjuntamente aí. Momento de pensar agora não só essa questão eleitoral, mas pensar também um pouco de saúde pública, municipalizar o debate, né? O debate nesse biênio é esse, é municipal, e precisamos pensar nesse sentido, o que fazer, já que a gente não tem governo federal. Então, com isso, eu saúdo todos vocês aí. Muito obrigado novamente pela acolhida, viu, Carol e Bertezzoni? Eu sempre fico muito contente com vocês. Eu que agradeço a todos. Pessoal, vou passar a palavra para o nosso professor de hoje, Sebastião Almeida, que o Vinícius já se referiu bem a ele. Almeida, boa tarde e muito obrigada pela sua participação com a gente hoje. Esperamos aprender muito com você, viu? Boa tarde, Carol, boa tarde, Osmir, boa tarde a todo o pessoal de Piracicaba. Muito feliz de poder participar com vocês. Muito obrigado aí aos companheiros que vão participar desse debate, dessas discussões aqui. Na verdade, não é nem um debate, na verdade, é uma chuva de ideias, porque o momento que a gente está vivendo, eu diria que talvez seja o momento mais preocupante da história do Brasil, do ponto de vista político e do ponto de vista de saúde, porque nós estamos vivendo uma pandemia terrível no nosso país, e, infelizmente, governantes totalmente sem preparo, gente que está levando o país à loucura, e o momento realmente exige de todos nós um olhar muito especial. Acho que é o momento da gente refletir com o pé no chão, porque o coronavírus é uma doença que vai fazer um estrago muito grande, mas vai passar. Agora, não dá para a gente conviver com governantes que estão pregando a volta do AI-5, aquelas coisas mais terríveis que tanto prejudicaram e que tanto matou gente nesse país. Infelizmente, o momento é muito delicado, Carol, e eu quero parabenizar vocês aí do PDT de Piracicaba por estarem o tempo todo usando esses recursos modernos hoje das mídias sociais para fazer o debate, para fazer a reflexão e para fazer, acima de tudo, o nosso povo brasileiro pensar sobre o momento que nós estamos vivendo. E, na verdade, ninguém está aqui hoje para ensinar, nós estamos aqui todos para um aprender com o outro. Obrigada de novo, Almeida, pela sua participação. Almeida, veja só, muitos municípios no Brasil estão tendo que readequar as suas contas, fazer ajustes financeiros para enfrentar essa situação que pegou todo mundo de surpresa. O Osmir vai poder dizer para você que aqui em Piracicaba, como ele tem uma longa experiência de atuação no serviço público, ele é servidor público e é fundador do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, ele vai poder te dizer que o serviço público já sofreu um revés inesperado, os servidores, os trabalhadores sofreram um revés inesperado, que não estava nos planos nossos, né, como sindicalistas, não estava nos planos do Osmir. Nós já sofremos o primeiro embate, né? O prefeito de Piracicaba ele alegou que não vai conseguir dar, neste momento, o reajuste inflacionário no salário do servidor, porque ele terá gastos extras no combate à pandemia. Vou pedir para o Osmir conversar um pouquinho com você sobre essa situação, e eu queria dividir com você essa experiência, o seu olhar sobre isso. Passo a bola para você, Osmir. Estamos lá. Bom, na verdade, o que está acontecendo na grande maioria dos municípios, principalmente os municípios de porte médio e porte grande, que dependem essencialmente do ICMS. A grande parte dos pequenos municípios sobrevive, a Almeida pode nos ajudar com essa informação, sobrevive mais do fundo de participação do município. Segura um pouquinho a situação. E os municípios, com essa quarentena, deixaram, por exemplo, praticamente as empresas, a indústria automotiva, Piracicaba sobrevive muito da indústria automotiva,
na fábrica da Hyundai, temos aqui a Caterpillar, uma série de empresas de grande porte que sustentam o município praticamente com os tributos. Essas empresas paradas, com bastante mercadoria no pátio, não emitem nota fiscal, significa que daqui um mês, praticamente, um mês, 30 dias, 40 dias, 50 dias, ou chega a 2 meses de arrecadação dos municípios vão acabar. Então, os municípios que esperavam as 12 receitas do ano, praticamente uma ou duas dessas receitas não vão vir. Então, o prejuízo é muito grande para os cofres públicos, a gente sabe disso, temos consciência disso, né? A cidade praticamente está parada, paralisou-se tudo. Poucas coisas, muito pouco está funcionando no nosso município. E é um município altamente produtivo, um polo tecnológico na área sucroalcooleira, na produção de equipamentos, máquinas, tecnologia, universidades. E hoje você anda pela cidade e você vê que nada está acontecendo. Poucas pessoas andando na rua, um grupo de loucos, fanáticos, que se denominam direita Piracicaba, fazendo algazarras, expondo as pessoas, fazendo ofensas morais, agredindo verbalmente as pessoas. Chegaram à ousadia no sábado, ir até a casa do prefeito, e, lógico, procurando sempre um embate, né? Como o Vinícius disse, né? Eles estão aproveitando o momento, procurando um embate e fazendo ataques, né? Ataques à democracia. O que nós vimos aí até com a anuência do próprio presidente da República. E agora, pela última informação que eu acabo de receber aqui, parece que a Procuradoria-Geral da República instaurou já um procedimento de investigação que alguns deputados teriam estimulado esse movimento contra a democracia. E isso ataca frontalmente a Lei de Segurança Nacional, deve ser instaurado o processo, e eu acho que cabeças vão rolar, a situação ficou bastante dramática. Então, nós estamos vivendo uma queda de arrecadação, e nós, servidores públicos, na negociação, praticamente a negociação já conduzida, né? E tivemos que voltar tudo atrás, e a administração pública simplesmente amedrontou-se, em razão dos seus técnicos em economia e contabilidade, que são colegas nossos, são servidores públicos de 20, 30, 40 anos, todos com medo que a Receita não comporte realmente fazer o pagamento esse ano aos servidores públicos. Há um risco iminente de que nem a folha de pagamento se consiga fazer. Isso estou dizendo de um município considerado um município rico, né, uma per capita alta, assustado hoje realmente com o que vai acontecer no futuro. Ok. Oi, Almeida, você quer falar um pouquinho com a gente? Então, na verdade, é o seguinte, eu acho que a gente precisa ter muita clareza que nós estamos vivendo um momento totalmente diferente na sociedade, um momento inesperado, realmente, como você colocou, ninguém se preparou para isso, porque é uma situação que, de repente, surgiu e ganhou conta do mundo. Agora, o que me assusta é que, lamentavelmente, nós não temos, na presidência da República, um presidente que tenha a capacidade de, num momento como esse, fazer aquilo que é o seu papel. E qual é o papel de um governante nacional nesse momento? É exatamente ser o grande articulador entre as grandes cidades, entre os estados, e juntos construir uma política financeira de como o governo federal ajudar essas cidades a passar por esse momento crítico. Porque dinheiro a gente sabe que tem. A gente sabe que, se você cortar daqueles que mais tem nesse país, surgir muito dinheiro. Se o Brasil deixa de pagar juros, como a gente vem pagando, sobra dinheiro para fazer muita coisa. E o momento exige decisões mais duras, mais enérgicas, por parte do governo federal. Agora, por que as cidades vão viver esse caos que o Osnir acabou de colocar? Porque, infelizmente, nós não temos uma política nacional, um guarda-chuva nacional que pudesse ser o grande articulador desse momento que nós estamos passando. Então, lamentavelmente, o nosso país hoje está à deriva. Os prefeitos, quando vão dizer que não tem dinheiro para pagar, e é verdade que a economia de fato está parada, né? As cidades, na sua grande maioria, no mínimo 50% estão cumprindo a quarentena, e tem que cumprir mesmo, porque até agora não tem nenhuma outra receita.
o único meio de evitar a doença é evitar sair na rua, evitar contatos, é exatamente ficar em casa. Agora, para ficar em casa, as pessoas precisam entender, o cidadão pode até ficar em casa, desde que, no momento como esse, ele pudesse receber algum tipo de amparo, algum tipo de ajuda, algum tipo de suporte. Infelizmente, o nosso governo federal está sendo uma tragédia atrás da outra, e mais do que isso, quer dizer, está levando o povo para um momento de confronto que não é bom para ninguém. A democracia brasileira corre sério perigo, e eu acredito que, pelos acontecimentos desse final de semana, chegou o momento das principais lideranças no campo, não da esquerda, no campo democrático, aqueles que defendem a democracia, é preciso ter uma união muito mais forte para a gente enfrentar esse monstro que está sendo criado e que está sendo, aos pouquinhos, está expandindo pelo Brasil afora. Ives, você quer comentar alguma coisa? Você que está acompanhando aqui com a gente? Não, Carol, eu queria agradecer agradecer o convite, cumprimentar o prefeito Sebastião de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade que a gente vai muito para pegar avião, né? Então a gente conhece a cidade, pelo menos no perímetro de chegar no aeroporto. Eu Mato Grosso do Sul, tem muito parente em Dourados, Carapó, até Campo Grande lá, tá? Não, vem aqui fazer uma visita para nós, com certeza absoluta. O que me preocupa muito, prefeito, e é isso que o senhor tem dito com propriedade, é que nos estados e municípios já estavam com dificuldade financeira de tocar a sua receita. Obviamente, aqui o prefeito diminuiu 30% a gratificação. Isso aí dá um pouco de economia, mas não é só isso que faz com que se equilibre a receita e a despesa. E no momento em que nós não podemos, de maneira nenhuma, inclusive pela questão econômica, atrasar salário de servidor. Aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande principalmente, a gente fala que aqui é do 3G, né, que é gado, grão e governo. Quer dizer, se você atrasa salário ou diminui salário, primeiramente vai ter que se diminuir, tentar diminuir salário de quem pode diminuir, que é o servidor não efetivo, que é o comissionado. E o governo federal está nessa grande disputa com o Congresso Nacional, porque eles não querem pagar a compensação da perda do ICMS por parte dos estados. Ora, o dinheiro que eles estão querendo mexer com o dinheiro das reservas internacionais. São recursos que são utilizados pelo Tesouro para ajudar aquelas pessoas que vivem de investimento financeiro na hora que o dólar aumenta. Então, eles vendem dólar para, com isso, equilibrar o mercado de ativos, enfim, o mercado do dólar em relação ao real. O que eu quero imaginar, prefeito, e aí a pergunta é o seguinte: como é que os prefeitos vão ter que fazer daqui para frente para pressionar os parlamentares, deputados federais e senadores, não os nossos, que estão alinhados com essa proposta do Rodrigo Maia, mas os que são do centrão e da centro-direita, a votarem isso, porque se não houver ajuda, a compensação do governo federal financeira para os estados e municípios, não vai pagar folha de salário. Se não pagar a folha de salário, a economia sim vai para o quiabo de vez. Esse povo não tem noção do que eles estão falando. O Paulo Guedes, ele tem o dinheiro, é igual aquele cara que está com dinheiro na conta, mas está vendo o filho e a filha passar fome porque ele está com medo de gastar a reserva dele. Então, como é que os prefeitos, governadores vão daqui para frente pressionar o governo? Porque o Congresso vai ter que impor isso aí. Se o governo federal vetar, vai ter que cair o veto na Câmara e no Senado. Então, qual que é fundamentalmente aqui agora, na minha avaliação? É que os prefeitos e governadores façam uma grande pressão, libertem-se dessa linha opressora. Eu vejo alguns prefeitos, alguns governadores com medo de se manifestarem contra o governo federal. O presidente da República está dando uma banana para todo mundo. Então, é um momento de liderança política dos prefeitos e prefeitas. Então, era isso que eu queria perguntar para o prefeito Sebastião,
deixar um grande abraço para vocês e pedir para eu excuso, porque daqui a 10 minutinhos eu tenho que sair. Não, tá justificado. E você tem toda a razão. Ainda bem que o momento que nós estamos vivendo, enquanto a gente vê a liderança maior do país, que é o presidente da República, num caminho, ainda resta alguma esperança naquele Congresso e naquele Senado. E olha que, se não tiver muita pressão mesmo de governadores e de prefeitos, no sentido de fazer um novo pacto federativo, é momento de se discutir esse tema, porque não há outro caminho, não há outra solução para os municípios que não seja o governo federal injetar dinheiro até que essa crise possa passar. Se não tiver essa alternativa, se não tiver esse caminho, vai ficar muito difícil para os prefeitos honrarem os compromissos que têm. E os prefeitos não honrando o compromisso significa servidor sem salário, significa mais conflitos nas cidades, porque os sindicatos também vão agir, vai ter paralisação, vai ter uma série de coisas. Então, o Brasil pode descambar por uma ribanceira sem tamanho, exatamente pela falta de uma política nacional de atenção às grandes cidades e às pequenas e médias pelo Brasil afora. Vinícius, vou pedir sua participação. Você quer interagir com a gente, comentar alguma coisa? Antes de passar, quero agradecer e deixar um abraço para todos e todas e colocar à disposição aí para a próxima. Obrigado, viu? Obrigada, viu, Ives? Bom, Almeida, eu, muito na linha do que o Ives acabou falando, eu vi que na época das eleições o Bolsonaro, com seu posto Ipiranga, Paulo Guedes, falava muito, era parte do plano dele, né, de governo, uma tal flexibilização do Pacto Federativo, uma reformatação, e agora eles voltaram atrás com isso, estão deixando à míngua aí prefeitos e conjunto, consórcios de municípios, também alguns os governos do Estado, do Brasil, e eu vejo, apesar de todas as falhas, né, nesse sentido orçamentário, eu vejo que há algumas coisas que alguns municípios, principalmente os mais ricos, como São Paulo, capital, poderiam fazer. E eu vejo uma série de erros, assim, e são erros, na verdade, a meu ver, técnicos, né? Por exemplo, aqui o prefeito Bruno Covas colocou o Hospital Tidi Setúbal, que você deve conhecer, ele é na Zona Leste, como hospital de referência no combate ao coronavírus, né, à Covid-19. E só que lá, ao mesmo tempo que é o hospital de referência na Zona Leste, ao mesmo tempo lá tem uma neonatal, uma UTI neonatal, uma maternidade e uma ala psiquiátrica, né? Eu acho que isso aí é tão estúpido fazer um negócio nesse sentido, né? Nesse mesmo hospital, em alguns outros eu também recebo essas denúncias de pessoas que vão me apoiar futuramente. Os diretores dos hospitais estão dando um tubo de ketchup, né, reusado, de álcool gel para todo o setor hospitalar, um tubo, né? Faltam EPIs. O prefeito não fez uma oferta de compra diretamente de produtos que a gente necessita aqui. Eu queria saber se a gente pode fazer, se isso aí é uma atribuição de um prefeito, porque eu acho que está faltando tudo, e São Paulo é o epicentro. São Paulo, Manaus, Ceará são os epicentros nascedouros aí da expansão do contágio, né? Se você toma atitudes, mesmo sabendo que está faltando dinheiro, vai faltar, está faltando, o governo federal não vai dar, eles não têm empatia, eles não têm amor pela sociedade, pelo povo, pela pátria, por nada. Esses homens são realmente desumanos nesse sentido. Não chamaria de animais para não ofender os animais. Mas, mesmo faltando algumas questões técnicas e táticas que deveriam ser feitas e observadas com um pouco mais de sensibilidade, né? Eu queria saber do Almeida, que foi prefeito, né? O que o senhor estaria fazendo agora em Guarulhos se estivesse lá, né? Como é que o senhor tomaria as atitudes, né? Que atitudes o senhor tomaria nesse momento? Então, Vini, primeiro, muito bom falar com você. Eu acho que a gente precisa entender o seguinte: nós estamos vivendo uma guerra, e o momento é de guerra mesmo total, né? Uma coisa ficou muito claro nesse período. Você viu que nas grandes cidades, com o esforço dos governos, dos prefeitos,
foram construídos a toque de caixa hospitais para atendimento à população. Construir o hospital não é a tarefa mais difícil. O duro é manter o hospital. E os municípios e o governo do estado, se não tiver respaldo do governo federal, esses equipamentos daqui a pouco não vão ter nada. Se já está faltando aquilo, as coisas que você colocou, daqui mais uns dias vai estar muito mais grave. Por quê? Porque os municípios e o próprio estado não vai ter recursos suficientes para fazer a manutenção de tudo isso. Por quê? Porque é um momento excepcional da história que nós estamos vivendo. Eu espero, Vini, que a partir desses fatos que estão ocorrendo, pelo menos a gente tem aí um setor que pensa o povo, que pensa as políticas sociais, que tenha um olhar diferente pelo ser humano, porque esse modelo que o governo federal está colocando de que precisamos retomar a economia, retomar o emprego, a gente vai retomar a vida. Porque se você não tiver vida, não tem emprego, não tem absolutamente nada. Então, a coisa mais importante aqui na face da Terra é a vida do ser humano. Todos os gestos, todas as ações dos governos nesse momento têm que ser para preservar a vida. Então, os municípios, na sua grande maioria, tiveram iniciativas no sentido de construir equipamentos específicos. É lógico que ainda, como você colocou, na própria cidade de São Paulo, como São Paulo é um país dentro do país, aqui as coisas são muito mais difíceis de serem feitas, muito mais complicadas. Mas eu estou muito otimista no sentido de que, apesar de ser um momento delicado na história, que aquelas pessoas de bom senso, aqueles que pensam no ser humano, que pensam na vida, a partir de agora comecem a ter um olhar que ou a gente se une contra esse inimigo que é a doença e esse outro inimigo que é o governo federal. Porque se não derrotar esse modelo que está colocado de política nacional, nós vamos sofrer uma tragédia nesse país. O Brasil está caminhando para o pior, está caminhando, como eu disse agora há pouco, está descendo uma ribanceira. E se não tiver uma manifestação, uma mobilização, uma movimentação desses setores que pensam o ser humano como gente, nós estamos perdidos. Então, apesar de todos os questionamentos que você fez, eu acho que as iniciativas têm sido boas nesse sentido. Só que não basta iniciativa. Eu fui prefeito e sei disso. Construir um hospital, construir uma UPA é fácil. O problema é que o que você gasta para construir, você vai gastar depois de manutenção para garantir ele funcionando bem. É a mesma coisa dos equipamentos que estão sendo construídos nesse momento. Almeida, nós estamos aqui enfrentando uma onda chamada Movimento Direita Piracicaba. Eles se organizaram, fizeram uma carreata aqui no sábado de manhã, turbulenta, causou uma série de problemas, foram inclusive na porta da casa do prefeito, insultaram a esposa que estava entrando pelo portão, que estava conversando com a vizinha, sei lá se ela estava trafegando pela rua, eu sei que ela estava no portão, no momento que a filmagem começou, insultaram o prefeito, foram com um carro de trio elétrico. É uma situação muito delicada, porque nós temos os dados no Brasil, reconhecidamente, estão subnotificados. Nós sabemos que nós não temos exames, pelo menos aqui em Piracicaba, se alastram vídeos de pessoas de classe média alta que se filmam dizendo que estão obrigando a rede privada a fazer os seus exames. Então, o que eu quero dizer, se na rede privada está esse tumulto e essa dificuldade para fazer exame, na rede pública, nós sabemos que muitas das cidades aqui da nossa região compraram exames, os exames ainda não chegaram, a qualidade dos exames é muito questionada, entendeu? E nós sabemos aqui em Piracicaba que nós não temos leitos, então pelo menos a informação que chegou para nós, o Osmir vai conseguir passar com detalhes, 70% a 80% dos leitos disponíveis em Piracicaba estão sendo ocupados,
Porém, o prefeito se mobilizou e organizou um hospital semelhante ao molde que vocês fizeram aí em São Paulo, no estádio do Pacaembu. Mas os que fazem apologia à abertura do comércio, eles dizem que esses leitos não estão sendo ocupados, que não teve muita morte, que... Então, assim, como que a gente lida, como que a gente faz esse diálogo com essa população que diz que não teve morte, que diz que não teve muito caso, que diz que o coronavírus não chegou no Brasil ainda, não chegou numa cidade do interior como Piracicaba, não é tão ameaçador. E quando o Osmir está diariamente fazendo um plantão de notícias e informando tanto os servidores públicos quanto toda a população de Piracicaba, porque, como representante do sindicato, ele tem amigos e muitos servidores que dão as informações, que trazem muitas informações apuradas e detalhadas. Então, o Osmir está diariamente de plantão, filmando, trazendo notícia, mas essa população está cega, raivosa, e eles vieram na porta do nosso sábado nos afrontar, porque nós estávamos ao vivo, pedindo a quarentena, pedindo que seja preservado o isolamento social. Então, é um momento difícil que nós nos posicionamos a favor do isolamento social, estamos a favor de todos os governantes do mundo, a favor da Organização Mundial de Saúde, entendeu? Você acabou de falar para a gente que é o único método eficaz, barato e de acesso a todos ainda, mas essa situação está difícil, porque já veio um embate, as imagens da TV revelam embates físicos de pessoas que estão na rua, que estão sendo agredidas. O presidente está clamando a população para um ato institucional. Então, é uma situação difícil para nós, para você, para todos que estão acompanhando aqui. Como você, com a sua experiência, que já foi um prefeito, aconselharia para a gente o nosso posicionamento? Olha, Carol, pergunta difícil a sua, viu? Mas, olha, eu acho que é bom a gente pensar o seguinte. Primeiro, Hitler também matava judeus com apoio popular. A questão de liderança, nesse momento, ela tem um significado muito importante. Por que nós estamos vendo manifestações como essa que você colocou em Piracicaba, aqui na Avenida Paulista, em vários cantos do país? Porque nós temos uma liderança nacional que está alimentando essa questão do ódio das pessoas. Ódio entre pessoas que pensam diferente, ódio na classe política contra o Congresso, contra o Senado, contra o Supremo. Ou seja, nós temos hoje a maior liderança nacional que, na verdade, faz todo um jogo pela volta da ditadura, né? Que é muito triste para um país como o nosso, que já teve tanta gente que morreu nos embates pela democracia. E boa parte dessas pessoas seguem aquilo que o líder está falando. Então, o Bolsonaro ele vai jogando aquele monte de coisas, aquelas ideias sem fundamento nenhum, que se cura isso, cura aquilo. Primeiro que a doença era só uma gripinha, e nessa brincadeira nós estamos aí nos aproximando quase de 3 mil mortos no Brasil. Sem contar que tem muita gente que já morreu, que ainda não foi feitos os testes, e a hora que forem feitos os testes, nós vamos ter um número muito maior. Então, infelizmente, as pessoas estão se aproveitando também desse momento que não pode ter o outro lado na rua, porque se a gente está pregando a quarentena, nós temos que dar o exemplo, nós temos que também entender que nós não podemos ser os propagadores dessa doença, fazer a doença se espalhar pelo país, se espalhar pelas cidades. Nós somos um país com muita gente pobre, com muita gente que vive na miséria total, tem muita casa no Brasil, muita gente na periferia de São Paulo, na periferia de Guarulhos, que a casa que ele mora não tem quarto, sala, cozinha. As pessoas moram num único local, tudo amontoado, e com muita gente, com crianças, com tudo. Então, é uma situação muito, muito grave que nós estamos vivendo. E
para que essas pessoas possam passar por esse momento, está tendo apoio, e não está tendo apoio. E aí as pessoas começam a partir para o desespero. É um risco sair? É um risco, mas ele prefere buscar o pão para colocar dentro de casa com medo de perder o emprego, com medo de faltar o leite para as crianças e tudo mais. Então, nós estamos vivendo um momento que eu diria que as pessoas estão alimentando o ódio. E isso está muito grave. Não é só aí, é em vários cantos do nosso país, porque se não tiver um corte nesse modelo que está instalado no Brasil, nós estamos... Eu não gosto muito dessa questão de impeachment, porque eu acho que o Brasil banalizou muito essa questão do impeachment. E o Bolsonaro está lá fruto de qualquer outra coisa, não. Foi o povo que votou. Grande parcela da sociedade votou nesse sujeito que não foi a debate, que não discutiu ideias, e o que ele prometeu para o povo foi apenas uma arma. O grande símbolo do Bolsonaro na campanha para a população foi mostrar os 2 dedos apontando uma arma. Então, você não tem muito o que cobrar de um sujeito desse. Ele não se comprometeu com emprego, ele não se comprometeu com renda, ele não se comprometeu com a indústria nacional, ele não se comprometeu com a economia, ele não se comprometeu com os pequenos produtores rurais, com aqueles que produzem o alimento que chega na nossa mesa. Então, é um sujeito que chegou na presidência sem compromisso nenhum com o povo. E por isso que está falando as coisas que quer, do jeito que quer. Agora, eu estou assim, com a esperança de que, a partir de agora, comecem a surgir um movimento aí liderado por lideranças importantes, como o Ciro Gomes, do PDT, como o próprio Fernando Henrique, do PSDB. Eu acho que é momento da gente juntar as pessoas que querem um país melhor e um país onde impere a democracia, e a gente rever essa questão, porque a atitude do Bolsonaro não vai prejudicar só ele, vai prejudicar exatamente o povo mais pobre do nosso país, que, por falta de informação, vai acabar seguindo a orientação do presidente e vai ficar doente e não vai ter no hospital aquele equipamento que possa lhe garantir a sua sobrevivência. Nós temos que tirar como lição boa parte das coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, que nem a mídia tem comentado muito, mas boa parte das mortes nos Estados Unidos é porque lá não existe um sistema único de saúde como nós temos aqui. Lá quem tem dinheiro vai ter atendimento e quem não tem está perdido. Lá o máximo que as pessoas têm é um seguro-saúde durante o tempo que está desempregado, mas na hora que perde o emprego, perdeu o seguro-saúde. Então, nós precisamos entender que o SUS, em que pese todos os seus problemas, ainda é o melhor caminho para garantir um atendimento à população. E a gente espera que, depois dessa pandemia, depois dessa situação crítica que nós estamos vivendo, a gente possa ter uma sociedade com outro jeito de pensar, de olhar, com outros valores, que as pessoas, nesse período que estão em casa, descubram outros valores, inclusive com a própria família, com os próprios amigos, das relações pessoais que a gente precisa ter. E, infelizmente, o ser humano, às vezes, vai num ritmo de trabalho, de trânsito, de tanta loucura, que ele acaba esquecendo as coisas principais da vida no dia a dia. Também que a pandemia possa fazer a gente refletir e pensar sobre essas coisas. Osmir, eu vou pedir para você bater um papo com o Almeida, porque você está atuando e conhece a nossa lei orçamentária, conhece o orçamento do município. Eu queria que você contasse um pouco para ele do que nós estamos enfrentando aqui no município, pegos de surpresa com a pandemia. O Osmir tem visitado os postos de saúde, tem conversado com os servidores das dificuldades que eles estão enfrentando. Eu acho que é bacana o Osmir trocar essa experiência com você, Almeida, para que você tente ajudar a gente a achar uma solução, porque nós vamos hoje, por exemplo, enfrentar uma barra pesada, nós estamos com as mãos amarradas, né? O serviço público não conseguiu um reajuste nem inflacionário, essa é uma dificuldade, e a gente não consegue fazer uma mobilização por conta da quarentena, né, Osmir? Exatamente. Na verdade, estou passando por um momento que, como a Almeida disse, ninguém estava preparado para isso. Nem o movimento sindical, nem a administração pública.
nem os empresários, nem os lojistas, ninguém. Tanto que o brasileiro já tem uma cultura ruim em termos de poupança, em termos de precaução. Ele vai gastando tudo que ele recebe. Ele não faz nenhum tipo não deixa nenhum tipo de segurança. E uma questão muito rara, percebe-se, inclusive, pessoas aqui do serviço público que ganham bem, não fazem um plano de saúde, um seguro de vida, um seguro residencial. É muito comum isso em seres humanos da classe média, né? Talvez por uma questão cultural. Bom, ao município, nós estamos fazendo aí um trabalho de pedindo quem pode nos doar máscaras, equipamentos de segurança. Estamos fazendo um feedback com a Secretaria de Saúde, com o atual secretário, Dr. Pedro Melo, que é meu amigo de infância. A gente se conhece há muito tempo, é uma pessoa muito capacitada, está fazendo um trabalho impressionante em Piracicaba. Nós temos poucos hospitais, mas nós temos um público muito grande, porque Piracicaba atende toda a região. A nossa região hoje chega quase na faixa de 1 milhão de habitantes. Então, se você pegar todo esse entorno de Piracicaba, ela depende exclusivamente, o TI, por exemplo, é de Piracicaba. São Pedro, não tem hospital, mas não tem UTI. Não tem serviço de complexidade. Hoje, se considerar o Hospital da Unimed, Santa Casa, Hospital dos Fornecedores de Cana, são todos hospitais de ponta, o próprio hospital regional, alguns têm os 2 hospitais fechados em Piracicaba, né? A antiga Clínica Malf, que era um grande hospital, e temos também o antigo Hospital da Unimed, que foi abandonado, sem chances de recuperação, porque acho que o patrimônio já foi totalmente dilapidado. E agora a prefeitura está tentando ampliar uma UPA, transformar a UPA num hospital, criou uma central de triagem, colocando aqueles barracões, aquelas tendas de campanha, recebendo a população, fazendo a primeira triagem, dali encaminhando. Os postos de saúde todos atuando, as UPAs todas atuando, e de lá, quando é feita a triagem, vai para o hospital regional, onde está sendo feito atendimento. Mas esses atendimentos estão sendo feitos para toda a região. Aí nós vemos de Capivari, Rio das Pedras, Mombuca, Laranjal Paulista, Inhembi. Nós vamos vir para cá, para São Pedro, Águas de São Pedro, Charqueada, até o próprio Santa Bárbara do Oeste, parte de Santa Bárbara do Oeste. Todos eles se direcionam pelos atendimentos que nós temos aqui. O resultado é que a nossa capacidade de atuação não chega a esse tamanho. Não chega a esse tamanho. E aí a gente sente a dificuldade, às vezes falta, né? O que a gente pede às pessoas que liguem nos postos de saúde, das UPAs, das unidades de atendimento, se estiver faltando material, álcool gel, EPI, né? Equipamento de proteção, máscaras. Um pouco nós estamos fazendo, levando o sindicato, quando há um socorro imediato, né? A gente fala, olha, o sindicato não tem essa responsabilidade. Mas, num socorro imediato, vamos lá, vamos fazer o socorro. Pegamos as máscaras, temos alguns diretores aqui que estão fazendo plantão e correm fazer esse socorro dentro dessas unidades de trabalho. Tem surtido um bom efeito, um bom resultado. E estamos no plantão diário, plantão 24 horas, fazendo esse retorno. E aí não estamos fazendo nenhuma campanha agressiva contra a administração municipal, não estamos fazendo campanha agressiva contra nenhuma das situações da oposição ao governo mesmo, esse grupo, que se denomina Direita Piracicaba, é um bando de pessoas que não tem nenhum tipo de preparo político. Eles foram caçados a laço por uma ideologia alienígena, que isso não existiu na face da Terra. Eles não sabem o que é viver um período... Eles são jovens, a maior parte jovens, nunca viveram a ditadura como nós vivemos. Eu mesmo eu acompanhava meu pai, né? Meu pai também era dirigente sindical, foi fundador do sindicato do Papelão aqui em Piracicaba, trabalhou como operário durante 40 anos na indústria de papel, e via durante o período da ditadura quando ele se refugiava, né? E o medo que se tinha das perseguições que havia nas ruas, inclusive do denominado Esquadrão da Morte, que, na verdade, ninguém sabia o que era esse Esquadrão da Morte. Eles apareciam em todos os lugares do Brasil, principalmente aqui em São Paulo, mas eram aqueles denominados gansos, né? Que não eram policiais, eram pessoas que eram informantes da polícia, que se alvoroçavam no poder da polícia, usando, inclusive, equipamentos, armas, viatura, e faziam caça aos que resistiam às vontades do governo.
né, ao regime militar, ao regime ditatorial. Isso eu vivi. Eu senti na pele, nós nos socorríamos, às vezes, fazer reunião no cemitério ou na cúpula da igreja, tá, para nos protegermos da atuação que vinha de forma agressiva. Eu tive amigos que perderam a vida, né? Tive colegas que tiveram que fugir de São Paulo, foram parar na Guanabara, terminar curso de Direito na Guanabara sob a proteção de algum parente, porque tinha que sair do circuito aqui na nossa região. Então, nós vivemos esse momento, nós sabemos o que é a ditadura militar, o que é o autoritarismo, e na mão de quem vão isso? São esses bandidos. Esses bandidos que hoje se comportam dessa forma, que hoje estão fazendo essa direita Piracicaba, por exemplo. Né? Imagine eles alvoroçados. Né? Hoje são armados, né? Porque esse grupo, a maior parte desse grupo, são ligados àquele grupo de CRs, atiradores, e estão armados aí com pistolas 9mm, fuzis. Eles são perigosos, eles estão na rua e, de repente, eles vão fazer o serviço sujo desse governo. Pior do que lá no passado, que nós vivemos, onde ainda não existia essa possibilidade. Hoje nós estamos vivendo uma outra possibilidade, muito pior do que aquela. Então, é esse o diagnóstico que eu faço do momento que nós estamos vivendo. Eles não sabem o que era aquilo, estão empoderados, estão armados, bem armados, fortemente armados. E lógico que hoje a PM, olha, esse movimento que houve aí da direita, que foram à casa do prefeito, em frente à prefeitura, passaram aqui em frente ao sindicato, ofendendo vizinhos, agredindo jovens, agredindo pessoas. Né? Eles estão protegidos, porque a PM não fez nada. O Ministério Público determinou que fizesse a fiscalização, que a Guarda Municipal e a PM agissem, mas eles não agiram, porque eles estão compactuando com isso, eles estão entendendo, né, que essa síndrome do pequeno poder, que eles vão ser mais poderosos ainda com um distintivo, com uma arma na mão, do que a própria sociedade. E oprimir e por medo parece que se tornou assim um objetivo desse grupo. Eu não estou visualizando bem essa situação, mas eu acho que eu tenho chamado a atenção aqui em Piracicaba, inclusive do movimento sindical e dos políticos que já passaram pela administração pública, que já tiveram um papel de liderança, que nós estamos muito omissos a essa situação e deixando esse grupo se empoderar. E nós não estamos reagindo. Nós não estamos agindo. Salvo raras exceções, não tem coragem de botar a cara na rua. E eles estão aproveitando o momento para assumir o palanque, para subir na ribalta, aproveitando os holofotes. E aí nós pegamos uma vassalagem tremenda no governo federal, vendendo todo o nosso patrimônio, protegendo as grandes fortunas e cada vez mais esmagando os pobres e aumentando a desigualdade social. Aí a questão é simples. Sozinho nós não vamos conseguir fazer nada diante dessa maior pandemia, que é a pandemia da ignorância. Eu vou fazer uma provocação aqui. O Osmir outro dia me falou sobre isso, eu não tive tempo de conversar com o Osmir sobre isso. Mas eu acho que o Almeida ele vai conseguir entender o que eu estou falando, o Osmir vai concordar plenamente, o Vinícius também, e eu vou tentar ser bem moderada nas minhas palavras. Vou até engolir, respirar, falar de novo. Só que o que acontece, Almeida, Osmir, Vinícius, a gente tem na nossa vida uma pauta de uma história de coerência, de uma linha que em todos os momentos vocês atuaram ininterruptamente e sem nenhuma mancha ao lado dos direitos dos trabalhadores. E nós percebemos em algumas cidades, aqui em Piracicaba tem alguns casos de pessoas muito queridas, amigos próximos, mas que se enveredaram em partidos que nas últimas manifestações importantes para a luta do trabalhador, como a reforma da Previdência, como a reforma trabalhista, os partidos que eles estavam votaram contra os interesses dos trabalhadores. E isso tira desses filiados, desses agentes políticos, desses militantes e desses sindicalistas que estão filiados nos partidos, tira deles a envergadura moral para que eles voltem a assumir o protagonismo nesse momento difícil. Por quê? Estiveram ao lado desses governos que prestaram um desserviço aos trabalhadores, votaram a favor, e se manifestarem hoje
uma posição um pouquinho mais para a esquerda, eles vão tomar dedo na cara. Eles vão dizer, você em algum momento, num momento recente, mas não fui eu, mas o seu partido que você defende votou a favor da reforma da Previdência. Você, em algum momento recente, seu partido votou a favor da reforma trabalhista. Você, em algum momento recente, teve a oportunidade de lutar contra esse contrato verde-amarelo, o seu partido estava lá junto, apoiando esse contrato verde-amarelo que sucateia os direitos dos trabalhadores. Então, faz com que eles não sejam mais os protagonistas. É por isso que é muito importante a atuação do Osmir e do Almeida, que tem uma vida ininterrupta, imaculada, pautada 100% na ética e no direito do trabalhador. É importante que vocês tenham esse olhar e formem pessoas críticas como vocês, como eu e o Vinícius, que a gente não vai, em nenhum momento, aceitar votar contra a reforma trabalhista, aceitar a favor da reforma trabalhista, aceitar votar a favor da reforma da Previdência. Então, um novo mundo precisa surgir, novas pessoas precisam surgir, porque essas ali atrás, é muito difícil, né, Almeida, para nós, construir um PDT em Piracicaba. A gente tá encontrando partidos estruturados no cenário municipal, partidos estruturados no cenário estadual, partidos estruturados no cenário nacional, que investem no partido aqui no município, que investem nos seus militantes, que investem nos seus filiados, que investem, seja com propaganda, seja com investimento lícito, mas investe, porque destina recurso para o partido fazer a movimentação necessária. Mas nós estamos lutando somente no campo ideológico aqui em Piracicaba. A nossa briga é 100% ideológica. Então, é muito difícil para nós. Eu costumo dizer assim que a gente está sendo o peixinho do rio Piracicaba que nada contra a corrente. Porque é uma corrente, está tudo muito fácil. A sedução para você ir para outros partidos é muito forte, né, Osmir? É muito sedutor você ir em outros partidos que te oferecem visibilidade, projeção, acesso. O nosso partido aqui não tem tudo isso. A gente está fazendo de uma forma amadora. E como que você consegue pegar líderes, referências, pessoas que passaram a vida brigando, mas que em algum momento optaram por um partido, que saíram do partido, de um partido do trabalhador, um partido que investe no trabalho, que investe na população, que é a grande maioria desse país, que é a população que não está no pico da pirâmide, que são 5%, nós somos os trabalhadores. Eles saíram desses partidos, foram seduzidos por um partido que votou contra os interesses do trabalhador, mas agora eles perderam um pouco da envergadura para voltar a debater esse tema. Vai ser difícil para a gente reconstruir, e é difícil para nós somarmos com pessoas assim. O Osmir sabe disso, a gente tem feito esse debate aqui o tempo inteiro, entendeu? É difícil para nós. O movimento sindical, Almeida, de uma forma geral, não só pela questão financeira, econômica, que foi o corte da contribuição, que era talvez a sobrevivência do movimento sindical, mas eu acho que ideologicamente também só sobreviveu a esse ataque aqueles que realmente acreditam naquilo que faz, que não faz isso por uma questão financeira, né? Meramente econômica. Ainda existe, sim, muitos, né? Nós vamos falar do Chico, lá de Campinas, né? O Chico, lá do Sindicato dos Frentistas, eu conheço a guerra dele, o trabalho dele, a história dele. Aqui em Piracicaba, nós também temos vários companheiros também atuantes. Aí em São Paulo, conheço muitos. Em Guarulhos, conheço muita gente boa. Tem o Álvaro, nosso aqui, o Álvaro Agé, nosso companheiro. Aliás, dá para selecionar alguns aí que a gente pode falar assim, não, esses estão fora dessa discussão. Tá vendo? O Osni, essa primeira fala sua, relembrando aí os tempos terríveis que foram da ditadura militar, o mais triste de tudo isso é você ver gente nova que não viveu nada disso, que nem soube como foi a ditadura militar, como foi o período do AI-5, e com um cartaz, queremos a volta do AI-5. Quer dizer, como é que você pode pedir a volta de algo que você nem viveu, nem conheceu, nem soube direito como que as coisas aconteceram no país, né? Então, eu acho que nós precisamos ter muito cuidado, porque todo tipo de democracia ela passa por fases.
estamos passando por uma fase. Essa fase vai passar. Daqui a pouco, nós vamos ter condições de juntar as pessoas de bem, de sair à rua e de poder fazer o enfrentamento necessário na defesa do projeto de nação que nós acreditamos, viu? Quanto ao PDT, Carol, eu diria o seguinte: nós estamos no PDT porque nós acreditamos, nós temos um ideal. Nós queremos que esse país seja governado um dia pelo Ciro Gomes, que tem uma baita competência, que de todas as pessoas que eu tenho visto nesses últimos anos, certamente é o cara mais preparado, é o cara que conhece os detalhes do orçamento nacional, que conhece na palma da mão os problemas brasileiros. Agora, a gente sabe também que o Ciro sozinho não vai chegar à presidência da República. Se a gente não conseguir fazer um arco de alianças aí com um projeto de nação, a gente também vai continuar patinando. E quanto ao partido, eu vivo esses mesmos problemas que você colocou. O PDT sofre as mesmas dificuldades nas outras cidades, mas a minha esperança ainda é de que um dia a gente possa construir, dentro do PDT, as condições ideais para o fortalecimento do partido em todo o estado de São Paulo e em todo o Brasil. Até porque, eu já disse isso em reuniões do próprio PDT, nós não vamos chegar à presidência da República se o partido não estiver enraizado em cada uma das cidades desse país. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 645 municípios. Nós só podemos ficar sossegados no dia que o PDT tiver, na pior das hipóteses, em 550, 600 municípios. Aí sim, nós vamos ter um partido com condições de poder disputar a presidência da República, ganhar e governar. Porque no Brasil não basta só ganhar, você precisa ganhar e precisa ter uma base depois para poder fazer o mais necessário, que é implementar as políticas que você acredita. Então, eu acho que é tudo questão de tempo. Nós vamos ter que fazer muito debate, muita discussão dentro do próprio PDT. Quanto ao movimento sindical, o movimento sindical é outro que sofreu um baque nos últimos anos terrível. Por quê? Porque as políticas que foram implementadas foi no sentido de desconstruir tudo aquilo que foi conquistado pela classe trabalhadora. Então, os ataques que nós tivemos aos direitos trabalhistas foi ataque ao movimento sindical, foi ataque à organização sindical. E a direita, ela não é boba, ela sabe que quando ela fragiliza uma instituição como um sindicato, ela já está fragilizando a categoria, está criando as condições para que essa categoria possa ser explorada de todas as outras formas, porque as pessoas podem falar o que quiser, mas se o trabalhador ainda teve algum direito nesse país e ainda tem algum direito, é graças ao trabalho do movimento sindical. Foi a luta incansável de sindicalistas bons que nós temos nas mais diversas esferas, nas mais diversas centrais sindicais, que possibilitaram que os trabalhadores não perdessem tudo, porque, na verdade, o sonho desses que governam o país hoje era ter tirado tudo que o povo conquistou. Mas ainda resta esperança. Acho que nós não podemos ficar desiludidos, não. Temos que erguer a cabeça, saber que a fase é difícil, o momento é difícil, mas ele vai passar. Daqui a pouco, nós vamos ter condições de poder fazer o jogo da luta pelos direitos e da construção da nação que nós queremos, Carol. Ô, Vini, vi que você está quietinho aí, eu não paro de fazer pergunta para o... Você quer conversar um pouco com o Almeida para perguntar alguma coisa? Eu quero, eu não entendo tanto do sindicalismo. Paulo, se Deus quiser, viu? Pô, tomara a Deus, a gente está na luta para isso, mas a gente precisa combinar com os russos, né, Sebastião? Eu tenho que corroborar muito a fala da Carol aí na questão da valorização da militância de base. Eu fui convidado para voltar para um partido ao qual eu já pertenci, com salário poupudo, para organizar as comunicações desse partido no município de São Paulo. Recusei. Eu recusei contrato do governo de Angola para treinar equipes governamentais, salário poupudo, casa do governo, motorista na porta, tudo cheio de comida, tudo legal. Recusei também, eu milito de graça no PDT, nunca pedi nada, um centavo para os dirigentes do PDT. Eu peço só acenos e carinho e solidariedade com o que eu estou passando. Eu também estou sendo ameaçado, voltei a ser ameaçado de morte novamente agora, em decorrência aí dos vídeos que eu estou fazendo por conta de estar contra aí o que o Bolsonaro está fazendo.
E aí, às vezes, falta um pouco dessa, né? Às vezes tem ataque gratuito, até de gente que é próxima da gente, por questões meramente eleitorais ou eleitoreiras, né? Melhor dizendo. O PDT precisa se coçar de verdade, senão vai começar a perder quadro bom, né? E não exatamente para outro partido, mas vai perder quadro para desesperança mesmo. Infelizmente, isso é uma tristeza minha. Sabe, ontem foi aniversário do grande Getúlio Vargas, né? A gente tem um pouco de medo de falar desse cara, né, por todas as contradições que ele colocou, mas ele ainda foi e ainda é o maior presidente de todos os tempos desse país, é o cara que fez com que esse país deixasse de ser uma fazenda, e aí agora, 80 anos depois, estamos voltando a ser uma fazenda, né, novamente, uma fazenda para orientação da agroexportação, que é importante, mas que infelizmente, por essa agenda, a gente não consegue avançar com outras questões. Eu venho acompanhando cientistas, economistas, falando uma série de coisas, eu estou ficando desesperado, né, porque a gente podia ter um plano aqui, como o Nicoleles, aquele cientista fantástico, ele deu uma sugestão tão simples e tão bonita, que é pegar a carenagem, carenagem? Não sei se eu estou correto, tá, Bertezzoni, você me explica, Sebastião, a carenagem do avião, tirar as asas, né? Só botar uma roda naquilo. Ele falou, a gente podia implementar para os grandes interiores, aí Piracicaba, cidades todas aí, levar UTIs feitas pela capa do avião, né? Como fala, por essa parte do avião central, né? Carenagem. Então, imagina, são tantas coisas que a gente pode fazer. O Brasil, nós, né, temos jeito para tudo. O povo mais talentoso do planeta. Eu estou até emocionado, porque eu vejo que assim, são coisas tão simples que dava para fazer, e infelizmente, eu acho que tem um governo do caos e eles querem a morte do povo. E não vai recuperar. Se a economia, a gente recupera. E veja, se o capitalismo não pode parar 2 meses, o sistema está ruim, o capitalismo não é bom. A gente tem que pensar uma outra coisa. Eu não sei se é o socialismo real, eu não sei o que é, mas do jeito que está, não está bom. Não aguentamos 2 meses parados, gente. Veja bem, a gente vive para trabalhar ou trabalha para viver? Qual que é a realidade nessa situação? Eu fico pensando muito o que o Getúlio, o que o Brizola, o que esses caras estariam pensando, Gustavo Capanema, né? O que o Oswaldo Aranha estaria pensando agora das nossas políticas exteriores? Ofender a China, nosso maior parceiro. Eu estou desesperado, sinceramente. Assim, fico muito triste, né? E eu não sei, Almeida, sabe? Eu penso, tem uma coisa na Constituição nossa que eu não estou vendo nenhum governo usar, prefeitura nem governo do Estado, que é uma espécie de uma encampação administrativa, é quase uma estatização, mas é uma estatização datada só por esse período de calamidade, em que tal empresa privada fosse passada ao arbítrio, né, ao governo do Estado mesmo, né, e depois voltaria ao normal, né? E eu não estou vendo ninguém usar esse expediente, né? Os Estados Unidos, por mais que não tenham o SUS, não tenham todas essas coberturas universais da saúde, eles resgataram uma lei dos anos 30 do século passado e estão fazendo com que a GM reconverja sua malha produtiva em equipamentos de segurança. Poxa, isso aí tinha que estar sendo feito para ontem. E se o governo faz, deveria ser um governo estadual ou municipal a fazê-lo. A gente tem as empresas, a gente está numa crise econômica, estaríamos mesmo sem o corona, porque esse país não ia alçar voo nenhum, isso é mentira. E deveríamos estar falando assim para os empresários, vocês vão cumprir a função social de suas empresas. Vocês não estão aqui só para lucrar, não. Vocês vão reconfigurar sua malha produtiva, vocês vão reconfigurar sua folha de pagamento de acordo com a função social datada ali na nossa Constituição de 88. Senão vocês não vão ser mais empresário, amigo. Senão vocês ficam aí no rentismo, que é só o que vocês sabem fazer mesmo. E fica aí ganhando dinheiro nessa parada, que mesmo isso não vai dar certo daqui a um tempo. Porque o capitalismo financeiro é tão perverso que ele não tem problema nenhum em cortar na própria carne. Nenhum problema. Hoje, se é bilionário, mas você é um bosta. É isso que... Desculpa, Carol, falei palavrão. Não, eu falo palavrão também. Desculpa aí, camaradas, aí a emoção extravasada. Se perderam, está falando um pouquinho em alemão. Essa parte que você falou em alemão eu não entendi.
Almeida, vocês querem... Eu queria só comentar o seguinte, cara, o Vini, ele está coberto de razão, mas o negócio está tão assustador no nosso país que eu concordo com ele. Todos aqueles serviços que são fundamentais para que o cidadão possa sobreviver a esse momento, deveria ter a política federal ou estadual. Municipal é muito difícil, viu, Vini? Porque são poucas companhias, por exemplo, que a decisão foi só municipal. Normalmente a decisão ela é estadual ou é nacional. Agora, por exemplo, esse era um momento que o Brasil inteiro deveria estar isento de pagamento de conta de água e conta de luz. O que nós estamos vendo no estado de São Paulo? Nós estamos vendo a Sabesp aumentar a água em pleno período da pandemia. Olha que absurdo. Quer dizer, nós estamos na contramão daquilo que seria as boas normas para a gente poder passar essa fase mais difícil da pandemia no Brasil. Também eu quero colaborar aqui com o Vinícius. Eu acho que não é uma questão de temor. É aquilo que eu aprendi na minha vida. A gente não teme os homens. A gente enfrenta os homens. Eu acho que o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que o Almeida está fazendo, a Carol está fazendo, todos os nossos companheiros estão fazendo, é o enfrentamento. Nós sabemos onde estão as armas deles, sabemos como eles usam. Exato. Isso é um senso comum entre nós. Mas o grande aspecto de todo esse momento que nós estamos vivendo é que essa indústria que você falou, Vinícius, não existe mais. Ela se acabou ao longo do tempo. Eu me recordo, acho que na questão de 20 anos, quando aqui do lado, vizinha, nossa cidade vizinha, que é Americana, uma cidade que foi colonizada pelo povo norte-americano, que se estabeleceu na nossa região aqui durante a Guerra da Secessão. Lá tem, inclusive, o cemitério dos americanos. E aqui em Piracicaba nós temos 2 igrejas metodistas e uma faculdade metodista que tem essa origem. E a Americana, na época, pertencia a Piracicaba. Bom, os donos das tecelagens, essa é uma cultura dos brasileiros. Talvez, não, se eles aprenderam isso com os portugueses ou com quem eles aprenderam, eu não sei. Né? Não investe, não faz investimento no próprio capital produtivo. Então, o dono da tecelagem americana, X, Y, ele comprava uma terra, comprava uma fazenda, botava cabeça de gado, uma passagem de navio, ia para a Europa, ficava 2 semanas lá, 2 semanas aqui. Eles viviam muito, muito, muito bem. E descobriram que o que dava despesa para eles, na produção, era ter que repor o equipamento com novos equipamentos, que tinham custo, e os trabalhadores. Qual foi a saída escolhida? Isso eu estou falando de uma determinada área de atuação de produção. Falando da tecelagem, da indústria têxtil. Eles simplesmente começaram a importar da China o tecido e os maquinários velhos dele foi tudo para sucateado, foi para o ferro velho, vendido a peso de sucate, e os barracões começaram a ser utilizados para depósito. Tornaram-se mascates dos chineses e começaram a distribuir esses produtos para todo o país, e a Americana nunca mais produziu nada na área têxtil. Era a grande produtora do país, era a mola percursora da indústria têxtil da América Latina. Estou falando há 20 anos, não estou falando há muito tempo, não. Estou falando aqui, agora. Tá? E os chineses descobriram a fortuna e tiraram eles como intermediário. Começaram a exportar direto. E aí abriu-se outros mercados. Hoje, a indústria de eletrodomésticos, aquela linha branca, nós tínhamos a fábrica aqui da Consul, em Rio Claro, não produz mais nada. Todo produto vem importado da China, lá eles só colocam a plaquinha lá. Brastemp, Consul, não sei o quê. Não fazem mais nada. São mascates. A nossa indústria não existe. Hoje não é mais Confederação Nacional da Indústria. É Confederação Nacional dos Importadores. Não é mais a Fiesp, Federação Estadual da Indústria. Não, agora é Federação Estadual dos Importadores.
Nós já acabamos com a nossa produção. A nossa indústria já foi destruída. Não tem mais outra alternativa senão importar da China, ou da Rússia, ou do Vietnã, ou de Hong Kong, ou da África do Sul, sei lá de onde, mas nós temos que importar, nós não produzimos mais nada. Já destruíram, esfacelaram nossa indústria. Uma brincadeira só, tempo aqui, o rapaz parou com um carro aqui que eu sempre admirei, que é aquela Land Rover Defender, que era produzido aí, acho que é na sua cidade, se não me engano, é em Guarulhos, né? Que era Carmanguia. Sim. Que era produção nacional, era um projeto inglês, produzido no Brasil, motor na MWM, também aí em Guarulhos. Toda a produção era nacional. Tudo produzido aqui. 100% produção brasileira. Aí eu olhei para o carro e falei, nossa, carro bonito também. Um dos melhores motores do mundo, MWM, exato. Faliu. Era brasileiro. Fechou as portas. Carmanguia produziu vários carros, inclusive para a Volkswagen, o antigo Carmanguia, esportivo. Faliu. A nossa indústria faliu. Nós não estamos produzindo mais nada. E nós temos capacidade produtiva. Nós tínhamos mão de obra de qualidade para a produção automotiva, para a produção de produtos nacionais. E nesses produtos que hoje nós estamos procurando no mercado chinês, nós temos potencial, equipamento, engenharia e condições de produzir tudo isso. Aí eu pergunto para vocês, por que nós não produzimos? Me deem a resposta. Você quer comentar alguma coisa, Almeida, para a gente? Não, o Ozir tem razão. Infelizmente, o Brasil não tem tido uma política de valorização da sua indústria, não tem tido incentivo. Nós tivemos, inclusive, no campo de pesquisa, um deboche muito grande do governo federal de ataque às universidades. Quer dizer, a coisa mais importante para uma nação é apostar na ciência, é apostar na tecnologia. Os parques tecnológicos do Brasil, infelizmente, vivem uma situação numa pindaíba danada, sem apoio, sem retaguarda. E num momento como esse, a gente volta um olhar especial a essas coisas, porque se a nação está preparada, ela consegue sair das dificuldades com maior rapidez. A China pode ter 1000 defeitos, mas a China dá um exemplo para o mundo, né, de capacidade de produção, de tecnologia, de avanço nas mais diversas áreas. Hoje, praticamente, o mundo depende de importar coisas da China. E por quê? Porque lá eles apostam e apostaram a vida inteira no estudo, na tecnologia, no avanço universitário, no incentivo à pesquisa, tudo coisas que nós não estamos fazendo. É por isso que eu disse, se a gente não tiver um projeto de nação, vai ser difícil a gente sair dessa enroscada, porque o Brasil está muito atrasado em relação ao resto do mundo. Almeida, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, você como prefeito, sabendo que o governo federal vai colaborar pouco, ajudar pouco os municípios, já está num pé de guerra com os governantes, o repasse, o auxílio necessário para os municípios nesse momento de enfrentamento da crise econômica, você consegue visualizar quais serão os principais problemas que os prefeitos irão enfrentar aqui? Nós estamos aqui falando que Guarulhos é a segunda maior cidade. Então, a gente tem um parque industrial, um aeroporto, que confere a Guarulhos uma certa arrecadação diferenciada das outras cidades. Ok. Logo abaixo, a gente já tem São José dos Campos, algumas Campinas. Campinas, ela praticamente, estava dando uma olhada aqui, ela tem um número bem próximo a Guarulhos, descendo um pouco, depois já vem São José dos Campos, aí nós já vamos cair para municípios como Piracicaba, com 500 mil habitantes, mais ou menos. A sua experiência de gestão de grande município confere a você também, tenho sem dúvida nenhuma, uma experiência de gestão em municípios do tamanho de Piracicaba. Quem governa maior, com certeza, consegue administrar um recurso, um município menor.
o que você acha que vai ser agora os principais desafios, os principais problemas que nós iremos enfrentar depois dessa pandemia, depois dessa crise econômica, com o fechamento do comércio, paralisação da pouca indústria que ainda ressurge, que ainda vive no Brasil? Olha, as cidades industrializadas, elas vão ter uma capacidade de recuperação mais rápida, né? Porque a indústria voltando a produzir, a arrecadação dos municípios tende a ir voltando na sua normalidade. Agora, eu diria que o caos que está provocado hoje no país, ele é tão grande que as cidades vão demorar muitos meses aí depois que a situação voltar ao normal, mas muito. Eu acho que tem municípios que talvez vai ter que ser repensado, inclusive, porque vai ser muito difícil se reerguer. E o pior de tudo isso, Carol, é que vai sobrar para o povo mais pobre, porque, infelizmente, com raríssimas exceções, a mentalidade de quem governa é sempre tirar do mais pobre, do mais fraco, né? Nós tivemos, por exemplo, quando fui prefeito no município de Guarulhos, o maior programa habitacional da história da cidade, mas eu tenho certeza que hoje é um programa que está parado, porque o governo federal não tem interesse nenhum em construir moradia para o povo mais pobre, né? Então, a tendência é ter um corte muito grande de serviços e, principalmente, afetando exatamente os mais carentes das várias cidades brasileiras. É um quadro terrível, é muito preocupante, mas, infelizmente, é a realidade que nos aponta após a pandemia. Osmir, você quer participar de alguma forma? Acrescentar alguma coisa? Não, eu tranquilo. Eu queria ouvir um pouco o Vinícius, né? Sobre essa argumentação que ele colocou do medo, né? Das ameaças. Medo não, das ameaças. E do medo geral, cara, que a população vem sentindo em razão dessa desgovernança que nós temos no país. E ele fez uma colocação, né? Colocando as ameaças, a situação que o país está vivendo, que ele já mesmo está sendo ameaçado. Bom, nós aqui não paramos não paramos de receber ameaça aqui nem um dia, viu, Vinícius? É normal. Minha vida sempre foi assim. Eu já recebi muitas ameaças na minha vida e eu aprendi uma coisa: medo é uma palavra que já nem existe mais no meu dicionário. Ah, se o pessoal tiver que fazer um enfrentamento, eles vão vir para fazer um enfrentamento. Mas esse bando de trouxa, de palhaço que está aí, né, se colocando com bandeira nacional, com simbologia, é algo que não tem precedente na nossa história, não em que eu vivo, porque eu nunca vi nada igual. Porém, eles não nos causam medo, não. Eles nos causam nojo. Eu acho que é um negócio um pouco mais profundo, né? É que nem a barata. O medo da barata a gente não tem, mas dá um nojo do cão. Então, para mim, eles são mais ou menos assim, uma analogia, né? É um bando de barata aí que, de repente, se a gente resolver realmente levantar a cabeça, a gente coloca todos eles para correr rapidinho. Eu só estou pedindo para que os amigos levantem a cabeça. Porque a hora que levantarem, eu vou falar para você, tanto os velhos como os novos não vão se subordinar a isso, não. Eu tenho, na verdade, a única coisa que eu herdei do meu pai foi o sobrenome Guerreiro, né? Eu gosto de usar bastante, mas eu tenho o medo como um conselheiro para mim, né? O desespero não é porque estão ameaçando a minha vida, não. A questão é o depois, né? É o amanhã. E eu tenho um capricho pessoal que é uma questão de legado mesmo, né? O que vão pensar de mim depois que eu me for, né? Mas isso vai demorar, tomara a Deus. Esses caras estão me ameaçando por conta daquele vídeo imbecil que eu fiz naquela época, no que eu me retratei, né? Inclusive tomei muito puxão de orelha de amigos falando: você não devia ter retratado, porque você não falou nada demais ali e tal, mas eu não queria, eu expus o partido, teve toda uma situação, né? Mas aí agora voltou, porque eu comecei a fazer vídeos de novo, né? Estou me habituando de novo às câmeras aí, né? De fazer de casa. E aí, por conta do corona, cara, eu tomei de primeira o lado de falar: olha, o governo federal tem que reagir. E até no início eu estava bem calmo com o Bolsonaro, falando: o Bolsonaro tem a oportunidade de sair como um grande presidente, se ele quiser. Mesmo sendo o que ele é, mesmo ele sendo de direita. Não é o problema o cara ser de direita para mim. Eu não quero assassinar o contraditório, não tem nada disso. Eu acredito na dialética, eu acredito nessa situação. Só que os caras não querem nada com nada. Entende? O Bolsonaro não explicou ainda, Lé com Cré, nem com amparo científico, o porquê de que a gente tem que voltar economicamente.
tudo bem, eu me insurjo, eu me coloco, e aí as ameaças se avolumam de novo. Tem caras aí dizendo que são das Forças Armadas que vão vir dar um trato em mim aí, de me machucar, de me dar conduta. Tem outro que fala que mora aqui atrás da minha casa, que está vindo aqui, todo dia o cara me manda mensagem, ó, tô indo aí. Então, bom, venha, né? Eu não tenho nada. Eles não vão cumprir a ameaça, provavelmente, mas são covardes o suficiente. E eu acho que é isso que você falou, Smith. Se a gente não levantar a cabeça em conjunto, em coletivo, esses caras vão nadar de braçada. E aí, assim, na hora do confronto, eles começaram esse tipo de tratativa. A gente não vai poder parar, né? E aí a gente vai ter que levar... A gente vai ter que... Para amaciar um pouco você. Fica calmo, não, porque faz parte. Olha, uma época, dentro do sindicato, eu ainda era presidente naquela época, a Carol falou, eu fui fundador aqui do Sindicato de Servidores, sempre atuei na área sindical, na área trabalhista, eu sempre tive o lado do trabalhador. E havia ameaças muito fortes mesmo, uma ameaça real, né, de invasão. E o que a gente fazia? Nós comprávamos 2, 3 galões de gasolina e rojão. Quer entrar, entra, fica à vontade. Vocês vão explodir junto comigo aqui. Isso eu fiz muito. Então, veja, por isso, a gente aprende a conviver com medo a partir do momento que a gente sabe que a gente também causa medo. Tá? Não estou sugerindo você comprar gasolina nem comprar rojão, não, hein? Não é nenhuma orientação, é porque eu estou falando que eu fiz. Não, mas a gente tem que tomar algum resguardo de verdade, assim. Mas é isso, a gente tem que levantar a cabeça em coletivo, penso isso. E como disse o Ciro numa fala muito boa, que eu gostei muito, ele falou que nós vamos responder na linguagem deles. Então, se eles vierem numa boa linguagem, eles vão receber uma boa linguagem, contraditória ainda assim. Se eles vierem com a questão da violência, uma coisa eu garanto, eu levo comigo. Eu não sei se o conjunto eu consigo levar, mas eu consigo me garantir. E a gente tem que ir nessa. Eu acho que todo mundo tem que levantar a cabeça, e não é só nós do campo trabalhista, do campo progressista. Eu acho que todo mundo, até a direita mesmo, racional, científica, se é que existe, todo mundo tem que caminhar junto. Então, quando vem um cara tão dísparo quanto o Haddad e o Fernando Henrique falando coisas parecidas, o Ciro também, olha, vamos por aí, o Dória, que é outro, né, que a gente não confia nada nele. Mas se a gente está falando... veja, me parece que é a civilização falando contra a barbárie mesmo. Parece uma reedição dos fatos. E a gente vai ter que dar trabalho, dar combate, porque as instituições vão sendo lesadas, né? Esses caras estão realmente, como você falou aí, Piracicaba, estão andando armado pela rua. Com autorização do Exército. É um negócio de louco. Autorização do Exército, são os CAC. Colecionador, atirador e caçador. Eles falam que estão fazendo prática desportiva, de tiro e tal, e não é real, é falso isso. Eles estão comprando armas, se armando deliberadamente, sem utilizar desses recursos, né? Apenas com o objetivo de empoderamento pessoal. Então, isso está acontecendo no Brasil já há muito tempo, estimulado por esse governo. Exatamente, é um miliciamento. Se a gente observar as duas últimas atitudes que o Bolsonaro teve na questão do Exército, ele pegou o comando de infantaria, de artilharia, e colocou no Distrito Federal, próximo dele. Agora, 2 dias atrás, ele revogou alguns decretos que vieram de antes para saber onde que está o destino de armas de colecionadores e de clubes de tiro. Então, eu estou vendo essas coisas com uma preocupação, porque eu estou falando, esse cara está preparando alguma coisa. E eu não sei como que a gente vai dar fim a isso, porque como é que você tira o cara de lá? Entende? Não é pelo impeachment, eu também acho que está banalizada essa questão. E aí, como é que faremos? Você quer ver? Olha, acho que tem eu conheço, tá? Conheço a namorada, conheço a pessoa, conheci a pessoa. É um fanatismo assim, tão maluco. E o camarada é um engenheiro formado em química, um gênio, mas é apaixonado pelo Bolsonaro, como todos eles são apaixonados pelo Bolsonaro. Na cidade vizinha de Limeira. Não vou direcionar muito, senão a gente vai saber do que a gente está falando. Esse menino tinha lá, acho que uma dezena de fuzis, tudo de calibre de uso exclusivo das Forças Armadas, tudo legalmente, tudo pelo Exército, legalmente regulamentado, pistolas, tal. E ele fazia recarregamento de munição, fazia
tudo, mexia, fazia bomba, mexia muito com essa química explosiva. E acabou explodindo junto com tudo isso. Morreu lá, então, o negócio abriu o prédio onde ele morava, apartamento, pegou carro. Foi um trem assim, dramático. Isso deve ter uns 6 meses, tem mais que isso. Para você ver onde está, onde tem tanta coisa. Próximo a gente não sabe, mas pode estar uma bomba do lado. E tudo sendo comprado de forma legal, porque é permitido que quem tenha essa habilitação junto ao comando do Exército compre esse equipamento, né? Um fuzil 5.56, então um fuzil de combate. Aqui nos clubes de tiro aqui na região, você vai lá, você vê de dezenas, centenas de pessoas utilizando esse mesmo recurso, e às vezes falta no policiamento militar, falta nas Forças Armadas, e os caras têm, o dinheiro compra. Isso está tudo na mão do filho do presidente Bolsonaro, que é o Eduardo Bolsonaro, que é o cara que comanda esse processo de armamento dessa população aliado a essa ideologia. Então, isso está acontecendo, isso é fato. Pessoal, vou voltar a puxar essa pauta aqui com o Almeida, aproveitar um pouco da experiência de gestão municipal que ele tem. Esses vídeos que nós estamos fazendo, Almeida, muitas outras pessoas consultam depois. Nós temos falado sobre assuntos diversos, desde segurança pública, geopolítica. A gente tem falado de vários assuntos, convidado quadros que são referência do PDT no Brasil inteiro. Falamos recentemente com o nosso deputado federal, criado no berço do PDT, o André Figueiredo, que gentilmente recebeu a gente, debateu, trouxe as atualizações, e ficou muito contente com este canal estar funcionando, porque ele disse que é um canal que a população pode também conversar, abrir um espaço, trazer experiência. E, como eu estou te dizendo, muitas outras pessoas consultam esses vídeos depois. O Vinícius passa para a turma dele, para a militância dele, eu passo para a minha. Vira e mexe, surge alguma dúvida, eu volto a procurar um pedacinho do vídeo que alguém falou para tentar lembrar algum assunto. E sua experiência de gestão de 2 mandatos consecutivos em Guarulhos, a gente está sendo acompanhado por pré-candidatos a vereadores, nós estamos sendo acompanhados por pré-candidatos a prefeito. Eu queria que você passasse para a gente essa sua visão, o que você acredita que esta crise, essa pandemia, ela irá se desdobrar numa crise econômica que o mundo inteiro está dizendo que vai ser sem precedentes, maior do que a crise econômica que nós reconhecemos no começo do ano de 1920, na década de 20. Eles estão dizendo que ela vai ser maior ainda, a repercussão dessa crise econômica. O quanto ela vai respingar e comprometer o funcionamento dos municípios, quanto ela vai respingar na educação, na saúde, na segurança, no pagamento de funcionários, o quanto você acredita que ela vai respingar, já tendo em mente que o governo federal irá dar pouco socorro aos estados e municípios, principalmente aos estados e municípios que se posicionam contra o que ele está pautando, que é, sem dúvida nenhuma, uma afronta à Organização Mundial de Saúde. Não tem como nenhum prefeito em sã consciência seguir as regras que o presidente está. E você sabe que, quando contrariado, ele vem com ameaça de AI-5, ele vem com ameaça de agressão. Essas são as ameaças escancaradas. Temos ainda as ameaças veladas, que são os robôs, toda essa militância que ele tem, que usa de objetos escusos para nos enfrentar, nos agredir. Então, o que você acha que vai respingar no funcionamento do município, que o Osmir sabe já estava muito comprometido pela crise financeira que nós estávamos enfrentando? Agora vai ser ainda pior. Não, os municípios, os estados, na verdade, vão ter que se reinventar após essa crise. Vai ter que mudar uma série de coisas, vai ter que mudar o jeito de governar, vai ter que voltar a pensar em coisas mais simples para o nosso povo, até para que a gente tenha uma capacidade de fôlego de recuperação. Quando eu te falo de coisas simples, quero até citar um exemplo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar,
mas as estações de metrô do estado de São Paulo são as mais lindas do mundo. Não tem, pouquíssimos países têm uma estação de metrô tão bem feita e tão cara quanto nós temos em São Paulo. Então, é mármore, é inox, elevadores, enfim, é uma série de coisas que nos outros países não tem. Qual é a diferença que tem? Você pega, por exemplo, o metrô de Nova York, é um paredão de concreto sem enfeite nenhum e metrô. Agora, tem metrô para todo lado. Qual é o problema do Brasil? São Paulo, por exemplo, fez estações de metrô caríssimas, só que fez pouco metrô. O povo de São Paulo continua andando, sendo transportado feito gado, não tem linhas de metrô que percorram os vários cantos de São Paulo, não tem linha de metrô que liga a capital de São Paulo aos grandes municípios da região metropolitana, como Osasco, São Bernardo, Guarulhos, Santo André. Esse povo tem que se deslocar todos os dias de ônibus ou de carro para dentro de São Paulo. Então, as cidades, elas travaram literalmente. São Paulo voltou a andar agora porque metade da população está em casa, né? Metade da população está parada, não está tendo movimentação nenhuma. Então, nós precisamos reinventar, nós precisamos repensar as coisas que a gente vinha fazendo. O que é melhor para um povo? É ter uma estação simples, com concreto armado, sem muita firula, e ter metrô para vários cantos? Ou é gastar uma fortuna numa estação de metrô, como a estação da Sé, da República, do Terminal Tietê e tantos outros? Então, os municípios também vai ser a mesma coisa. Os municípios vão ter que repensar o seu jeito de fazer política de relação com a sociedade. O que eu mais temo é que, lamentavelmente, a grande maioria dos governantes vai cortar, sim, mas vai cortar coisas dos mais humildes. Eu cito um exemplo para você, assim, de forma bem concreta. Lá em Guarulhos, nós deixamos 10 céus funcionando. E, na maioria dos céus, nós temos uma piscina. Por quê? Porque boa parte do povo mais pobre não tem acesso a um clube, não tem como pagar para ter acesso a uma piscina. Ou o poder público cria essa condição, ou essas pessoas não vão ter. Aí o prefeito que entrou lá agora já disse que vai continuar construindo o céu, mas sem piscina, porque piscina é muito caro. Então, quer dizer, é caro porque é o pobre que vai frequentar. Então, esse tipo de coisa, nós temos que estar muito atentos e continuar denunciando, porque é inadmissível que os governantes pensem sempre em fazer coisa precária para o pobre e coisa bonita para rico, né? Então, eu acredito, viu, Carol, que essas eleições agora que nós vamos viver, talvez vai ser uma das mais difíceis para os candidatos a vereador, candidatos a prefeito. Por quê? Porque vai ser ainda dentro de um clima muito caótico, tanto do ponto de vista econômico, de desemprego, ainda com gente com muito medo, muita paura por conta da questão da doença, né, que é real, que está aí, né? Agora há pouco você falava sobre essas pessoas que ainda não acreditam que o coronavírus se espalhou e que vai matar muita gente. Sabe quando que a gente começa a perceber isso, Carol? Quando a gente começa a receber notícias de amigos da gente que morreram. Até pouco tempo atrás, o coronavírus matava, mas matava muito distante. Agora não. Em qualquer cidade que você chega, você já encontra as pessoas comentando que o fulano morreu, que a professora morreu, que a enfermeira morreu, tudo gente do convívio das pessoas. Então, eu acredito que, com esses fatos que estão acontecendo, a população também vai cair um pouco mais a ficha. Agora, o triste de tudo isso é o seguinte: quem tem o maior poder de fazer as mudanças necessárias e o apoio necessário para as cidades, no Brasil, é o governo federal. Os municípios, eles têm um orçamento muito limitado, que mal dá para pagar o dia a dia das coisas. Você fala, por exemplo, Guarulhos tem um orçamento melhor, é verdade, porque tem muita indústria, tem uma série de coisas. Só que, em compensação, tem os problemas que muitas cidades do interior não têm. O número de gente que ainda mora precariamente nas cidades é muito grande. É grande em Guarulhos, é grande em Santo André, é grande em Mauá, é grande em São Bernardo. Então, as cidades têm uma receita maior, mas, em compensação, tem um problema social muito maior
que cidades menores não têm. Eu acredito que, olha, talvez uma pauta que a gente deveria fazer era novamente rediscutir a função da terra no nosso país, porque muita gente teve que deixar o campo, muita gente teve que deixar a lavoura para ir para as cidades à procura de emprego. Era muito mais barato para os governos no passado terem criado uma condição dessas pessoas terem ficado no campo, ficado na terra, fazendo a terra cumprir a sua função social, que é a produção de alimentos para matar a fome e tudo mais. E nós levamos um mundaréu de gente para as cidades, expulsos pelos grandes fazendeiros que tomaram conta da terra e por ter governos que, infelizmente, fecharam os olhos para esse drama. Mas é aquilo que eu disse agora há pouco. Eu, apesar de toda a frustração do ponto de vista político que nós estamos vivendo, porque quando eu vejo um presidente da República numa manifestação defendendo a volta da ditadura e o AI-5, isso é de fazer a gente chorar. E, principalmente nós, eu ainda peguei o finzinho da ditadura militar, eu lembro quantas bombas de gás a gente teve lá na Praça da Sé na década de 70, e se não fosse a porta da igreja aberta para que a gente pudesse se socorrer lá dentro, a gente teria sido pisoteado pelas cavalarias. Infelizmente, esses tempos sombrios estão voltando de novo e eu espero que essa pandemia possa passar rápido para que a gente possa novamente voltar à mobilização e à organização do nosso povo para enfrentar tudo isso que está acontecendo. Pessoal, eu acho que a gente já está estourando o nosso horário aqui, nós estamos com 2 horas de live, o papo está maravilhoso. Eu vou perguntar para o Almeida, vou pedir para que o Almeida, sempre que possível, na disponibilidade dele, participe com a gente pode pautar alguns temas interessantes, Almeida, como saúde do município, educação no município, a gente vai abrindo o leque, eu acho importante esse diálogo com você. Alguns partidos aqui da linha progressista de Piracicaba, eles pediram que a gente faça reuniões periódicas debatendo planos, estratégias para a reconstrução do município, seguindo a nossa linha. Se você puder participar de alguns desses encontros nossos virtuais, eu vou ficar muito contente. Carol, eu estou à inteira disposição, pode ficar tranquila, só me comunica, a gente pode combinar e participo tranquilamente. É sempre um prazer a gente poder contribuir com ideias, com sugestões e, principalmente, com uma reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo. Quero, mais uma vez, parabenizar vocês do PDT de Piracicaba, viu? Porque são poucas cidades que têm tido as iniciativas e a ousadia que vocês têm feito. Então, o fato de colocar a gente para discutir, na verdade, é o que a gente pode fazer hoje, porque está todo mundo em casa, está todo mundo ainda passando por essa crise tão complicada que o Brasil está vivendo. Mas conte comigo e continue atuando. Não vamos perder a esperança nunca, porque o caminho é esse. Eu tenho certeza que tudo isso vai passar e logo, logo nós estaremos juntos aí para poder fazer a mobilização no corpo a corpo necessário para garantir que a democracia não saia nunca da cabeça do nosso povo. O Osmir falou agora há pouco sobre a questão de ideias. Eu e ele, nós somos de uma época que a gente sempre participou de polêmicas, de muitas confusões, mas a gente disputava ideias, disputava pensamento. Você pensava de um jeito, eu pensava do outro, eu tentava te convencer, você tentava me convencer, às vezes não chegava em acordo nenhum e às vezes pegava um pouco das suas ideias, um pouco das minhas e a gente construía algo melhor. É nisso que eu acredito para a gente poder sair desse imbróglio que está criado no Brasil hoje. E o povo brasileiro que reflita um pouco, né? Porque, lamentavelmente, quando chega período eleitoral, as pessoas acabam votando meio que no impulso, sem, às vezes, fazer uma análise mais profunda dos candidatos. E aí a gente coloca na presidência da República um sujeito totalmente desqualificado e que está causando medo tanto para o povo brasileiro quanto fora do Brasil. Vinícius, você quer conversar um pouquinho com a gente, passar suas últimas palavras? Eu quero agradecer de novo a acolhida de vocês, agradecer ao Almeida por ter oferecido o tempo dele para nós aí, né, a experiência.
Bertesoni como um líder aí do PDT também, de Piracicaba, também dando o seu tempo para nós aí. Para mim é muito valoroso, né? Estou aprendendo muito. A gente tem que sempre discutir. É ano de eleição, infelizmente as coisas estão do jeito que estão, mas as eleições muito provavelmente vão ocorrer esse ano, talvez não em outubro, mas por dezembro, por alguma coisa assim, numa nova formatação, talvez. Então a gente precisa discutir, mesmo com esses impedimentos todos, a gente não vai poder fazer o trabalho de base, que é o que a gente gosta, pisar no barro, né, ir para lá, conversar com o povo, tal. A gente vai ter que fazer isso de casa, vamos ver. A gente vai ter que... é um mundo novo mesmo. É um mundo novo, né? E convidar aí os camaradas amanhã, vai ter uma live com um psicólogo da prefeitura aqui de São Paulo. Ele vai dar um pouco do tempo dele também para falar sobre saúde mental em tempos de confinamento, porque tem muita gente pirando mesmo, né, cara? As pessoas não estão acostumadas com essa situação, e aí muitas situações negativas e algumas positivas também vão acontecendo no meio do caminho. Obrigado, viu, Carol, de novo aí, sempre. Almeida, obrigado mesmo. Osmir, muito obrigado, viu? Muito Pessoal, eu vou só fazer uma interrupção aqui. Eu não queria terminar agora, porque a gente se empolgou com esse assunto, a gente se entreteu demais, e nós esquecemos que alguns internautas estão interagindo com a gente, mandando algumas dúvidas para nós, mandando alguns abraços, algumas saudações. Eu vou repassar para vocês. O Paulo Rezende, ele está mandando a pergunta, vou ver se o Osmir ou o Almeida podem interagir com o Paulo. Ele pergunta, e o Aras denunciando? O que significa isso? Você pode falar para a gente um pouco sobre a sua visão sobre isso, Almeida? Olha, eu tenho as mesmas dúvidas que ele. Eu ainda não... Eu não vi nenhum produto concreto ainda do Aras, e a gente espera que ele possa fazer a denúncia e possa segurar para garantir que, de fato, as coisas sejam apuradas, né? Mas eu não vi até agora. Eu, francamente, estou muito cético às coisas desse governo. Quem vinha fazendo o melhor trabalho dentro do governo federal era o ministro da Saúde, em que pese todas as restrições que a gente possa ter, mas o cara simplesmente foi exonerado porque estava brilhando mais que o presidente da República. Então, vamos aguardar. Eu espero que o Supremo e que o Congresso sobressaiam um pouco depois de tudo isso, com algum ajuste necessário para fazer valer a democracia brasileira. Aqui eu tenho um internauta, Marcelo Lopes Vilas Boas, que está interagindo bastante com a gente, e ele diz que é urgente que se construam hospitais de campanha para que se mantenha em isolamento os diagnosticados com Covid-19. O mesmo Marcelo, eu acredito que ele é de Pernambuco, ele está falando para a gente que em Pernambuco a situação está bem feia. Nós temos um internauta, Juliano Neves, que está parabenizando e dizendo que o trabalhismo é a saída para o Brasil, parabenizando o debate, falando que está de alto nível. Tem o Albernans, e ele está dizendo para a gente que, com certeza, a situação está pior do que a imprensa está divulgando, sem dúvida nenhuma. Novamente, o Marcelo está interagindo com a gente. Ele diz que acabou de assistir em uma live e teve a informação que nos Estados Unidos o governo se comprometeu e está realizando 150 mil testes por dia, que isso é um plano para que gradualmente eles consigam ir testando, vendo quem já teve anticorpos, quem já pode voltar e habilitar a população a atividades normais, a uma abertura do comércio e da indústria. E esse é o plano, testar bastante pessoas. E está dizendo que enquanto nos Estados Unidos o governo está testando 150 mil pessoas por dia, no Brasil, desde que nós iniciamos com o diagnóstico da pandemia, que a pandemia chegou no Brasil, nós só testamos 65 mil pessoas, um número bem diferente dos Estados Unidos. O Juliano Neves está interagindo com a gente. Ele disse que esse cenário hoje, atualmente, virou mais um embate político, que está faltando empatia para todos os envolvidos,
e que o governo federal está sabotando os governos estaduais e alimentando inimigos políticos. Nós temos aqui o Paulo Rezende, de Manaus. Em Manaus tem 100 enterros por dia, mas registrados de coronavírus constam 18 mortes diárias. É que o prefeito, a prefeitura não tem exames o suficiente. Está trazendo essa notícia de Manaus para a gente. O Marcelo, ele está dizendo que o governo federal não quer testar, ele quer esconder os números, porque aposta que é só uma gripezinha. Novamente, o Weber, ele está parabenizando a gente, parabenizando individualmente cada um de vocês pela atuação e o engajamento político. Nós temos mais um abraço forte do André Teixeira, dizendo que o Vinícius está em grande estilo participando dos debates com a gente. E nós temos o Robson, que está parabenizando o Almeida e o Vinícius também aqui, a participação de todos eles. E o Marcelo, ele está falando, completando a fala do Osmir, quando ele diz que a Gurgel tinha carro elétrico no Brasil e que hoje ela foi sabotada. Com certeza, é aqui do lado, Rio Claro. Eu estive lá, trabalhei, inclusive, na assessoria para ele lá, e vi ele testando os veículos, montou a fábrica, fábrica brasileira de motores no Nordeste. Por falta de apoio do governo brasileiro, a Gurgel simplesmente fechou as portas e deixou de produzir muitos veículos. Foi a grande indústria nacional, um sonho, né? Um sonho de um homem, né? que resolveu criar uma indústria automobilística no Brasil, mas nenhum apoio, nada, absolutamente. Ele morreu na pobreza, na miséria, sem qualquer reconhecimento. Era um engenheiro, desenvolveu muita técnica, que hoje é utilizada na indústria automotiva até hoje, no mundo todo. Tudo que saiu da planilha, da cabeça dos engenheiros da Gurgel. Onde nós passamos aqui, indo para Rio Claro, caminho de Piracicaba, você vai do lado direito, hoje é o batalhão da Polícia Militar, tem algumas instituições públicas ali. Ali era a grande indústria automobilística da Gurgel. Uma pena, realmente foi bons tempos, e ele chegou a testar mesmo o Walk Machine elétrico, que era um pequeno veículo, um pequeno carro, e foi o primeiro protótipo do mundo de veículo com eletricidade para circular em áreas urbanas. Pessoal, eu vou pedir para vocês se despedirem, eu vou remarcar esse bate-papo, Almeida, com temas mais pontuais, temas mais específicos, para a gente discutir os municípios, essa reinvenção dos municípios, depois da pandemia e depois da crise econômica. Quero agradecer a participação dos internautas, que interagiram demais hoje, além do que foi o nosso normal, a interação foi super bacana. Agradecer a conversa do Vini, que acrescentou muito para a gente hoje. Agradecer o Almeida com a experiência compartilhada e o Osmir também com o tempo, com a experiência compartilhada. Pedir para vocês deixarem as suas mensagens. Almeida, está com você. Carol, mais uma vez, quero agradecer a vocês aí pelo convite e espero que a gente tenha contribuído aí com ideias para esse momento tão difícil que a nação brasileira está passando. Recomendando mais uma vez a todas as pessoas, a única saída para a gente poder passar por essa turbulência toda é ficando em casa o máximo de tempo possível, porque só assim nós vamos evitar a superlotação dos hospitais e a ocupação de leitos de pessoas sofrendo da mesma doença. Acho que é bom a gente lembrar aqui também que a atitude do governo americano, a atitude do presidente Trump, em que pese todas as opiniões que a gente tem em relação a ele, mas ele também começou negando a questão do coronavírus, da gravidade, e depois recuou, entendeu que errou e está destinando dinheiro, sim, dos cofres americanos hoje para poder garantir que o povo americano não sofra tanto como está sofrendo. Mas foi meio tarde, porque se desde o começo tivesse acreditado, talvez a tragédia não seria tão grande como aconteceu. A outra maldade do governo Bolsonaro, que eu não posso deixar de falar,
que quando o governo federal diz, olha, vocês estão tomando essas atitudes sem o meu consentimento, os governadores estão agindo da cabeça deles, os prefeitos estão agindo da cabeça deles, na verdade ele está dando um recado dizendo o seguinte, na hora que passar tudo isso, não me venham pedir socorro. E a gente sabe que os municípios brasileiros dependem muito do governo federal. Os estados brasileiros dependem muito do governo federal. Então, a política mais mesquinha que um presidente da República podia fazer é exatamente essa que o Bolsonaro está fazendo, desdenhando a doença para poder lavar as mãos depois e não dar ajuda nenhuma para os municípios e para os estados que tanto vão precisar. Enfim, mais uma vez agradecer a todos vocês, agradecer o Vini aí, esse camarada que é um batalhador, um lutador, que eu gosto tanto e às vezes ele extrapola um pouco nas ideias, mas a gente está vivendo um momento tão delicado que tem que fazer isso mesmo, sabe? E os partidos políticos, de um modo geral, precisam valorizar mais militantes que têm ideal, militantes que têm consciência de classe, militantes que sabem exatamente o porquê que a gente está dentro de um partido político, que é fazer política para transformar, não é fazer política para fazer uma carreira política, não, é fazer política para fazer a mudança na vida da população. Enfim, dizer que, para encerrar, dizer que nós estamos vivendo um novo tempo, apesar dos perigos. E a gente não pode perder a esperança de jeito nenhum. Parabéns, Carol, e parabéns aí a todo o PDT de Piracicaba. Vini, você quer passar suas palavras finais, mandar um abraço para quem está acompanhando você? Sim, agradecer novamente. O André Teixeira, que comentou aí, que é o cara que eu vou entrevistar amanhã, que trabalha aqui na prefeitura, que é um cara na área da saúde, um psicólogo concursado, e vai falar um pouco sobre isso. Agradecer de novo aí o tempo de vocês, Carol, Osmi, Almeida, vocês, muito obrigado aí pela acolhida, obrigado por oferecer um pouco de conhecimento para mim aí. Realmente a gente precisa centrar um pouco mais a mente, mas está muito difícil, está muito complicado, e se a gente não der luz para o povo agora, eu não sei quem que vai dar, né? Então, é tarefa nossa de militante agora também tentar se centralizar a mente aí, agradecer aí demais vocês aí. E obrigado a aos internautas aí do Conexão Trabalhista, fiquem sempre com a Carol, que essa mulher vai longe, viu? Osmir, está com você a bola agora, querido. Eu quero aqui aproveitar para agradecer a todos vocês, quem nos acompanhou, agradecer ao Almeida, Sebastião Almeida, quero agradecer também ao Vina. Uma questão que eu não posso deixar de mencionar, Almeida, que você tocou num ponto que daria para a gente fazer um novo debate. Mas eu vou só condensar isso em poucas palavras. Os investimentos públicos têm que ser revistos. O caso dos metrôs é algo realmente absurdo. Eu conheço alguns metrôs do mundo, o caso do metrô de Paris, que são sete andares, né, abaixo da terra, construído, que leva praticamente de cidade a cidade para todos os cantos na Grande Paris. E tudo obra simples, coisa muito, muito simples, sem nenhuma sofisticação. Se nós entrarmos no metrô de São Paulo, entrarmos no metrô do Rio de Janeiro, a gente vai ver mármore, vidro, aço inoxidável, só falta ouro, né? Mas é um padrão de riqueza muito grande para o nosso povo, que é muito simples, não há necessidade de tudo isso. E o Pacto Federativo, que tem que ser revisto, porque os municípios, quem vive o dia a dia, o municipalismo, que é a parte mais importante da sobrevivência do povo brasileiro, ela está condicionada às esmolas ou às dádivas do governo federal. Fica passando o chapéu naquilo que já pertence a eles. Então, quem produz de fato, quem vive, são os municípios. A saúde, hoje, toda municipalizada, a segurança pública, em parte, muito condicionada à própria responsabilidade dos municípios. A educação, a municipalização também, na base, hoje quem cuida são os municípios. Quem vive e quem paga as contas são os municípios. Quem recebe e enche as burras de dinheiro e coloca um Paulo Guedes para fazer a vassalagem que faz é o governo federal, essa podridão desse governo Bolsonaro, que infelizmente hoje está desgraçando o nosso país. Agradeço a todos vocês. Perdão aí até um pouco pela eloquência. Pessoal, eu agradeço de novo vocês. Almeida, pretendo articular um bate-papo, então, com os partidos democráticos e da nossa ala. Talvez a gente precise entrar um pouquinho mais para o centro, um pouco mais para a direita. Vou tentar amarrar um novo debate com lideranças aqui do PDT da região e lideranças da cidade de Piracicaba. Faço o convite para o Vinícius, que está sempre muito empenhado aqui com a gente, participa
efetivamente, participando muito. Faço convite para você compartilhar com a gente sua experiência, Almeida. Eu acho que o Osmir e vocês, com essa experiência em gestão pública, pode acrescentar, contribuir muito para a gente. Ok. Muito obrigada a todos. Boa noite para vocês. Obrigado.